Milionário realiza ação inesperada ao ver mendigo negro pedindo ajuda à noite fria. A noite estava gelada. O vento cortava a pele, trazendo consigo um cheiro de comida que fazia o estômago de Marina roncar. Ela se apertou ainda mais no pequeno cobertor que envolvia a si e a Samuel, seu bebê de apenas 6 meses. O choro do menino ecoava nas calçadas frias, misturando-se ao som distante dos carros luxuosos que aconteciam pela rua. Em meio a luzes brilhantes dos edifícios altos, ela se sentia invisível, como uma sombra esquecida. Com seus olhos cansados, ela observou um homem entrar em um restaurante chique, vestido impecavelmente. Caio, o milionário entediado, tinha tudo: dinheiro, poder e uma vida de excessos. Mas algo em Marina o chamou. Era a maneira como ela tratava Samuel, com um amor que transbordava em cada gesto. Nenhuma riqueza poderia comprar aquela conexão genuína. Quando Caio saiu do restaurante, uma malícia no olhar tornava evidente o quão desgastante era a vida. Ele viu Marina de longe, ajoelhada no chão, com as mãos estendidas, pedindo um pedaço de pão. Algo esfriou em seu coração. Era um pedido simples, mas feito de desespero. Naquele momento, os mundos dela e dele colidiram. A miséria de Marina com o tédio opressivo de Caio. Ele hesitou. A multidão passava ao seu lado, ignorando aquela cena. Ninguém olhava. "Você precisa comer", disse Caio, como se falasse em um sonho. Ele se aproximou e vi muitos olhares de reprovação, murmúrios de desaprovação. Aquela cena não se encaixava na realidade de um homem rico oferecendo comida a uma mendiga. Mas Caio estava cansado das expectativas, cansado do sorriso ensaiado, do masquear de sua realidade. Ele entregou a Marina um lanche esquisito e, surpreendentemente, ofereceu um trabalho em seu escritório. O desespero dela ressoava nele como um eco distante, um chamado para sair daquele círculo vicioso que se tornara sua vida. Com lágrimas nos olhos, Marina aceitou. No fundo, ela sabia. Precisava de uma oportunidade para Samuel. Mas assim que começou a trabalhar, a verdade começou a desmoronar. Um erro hospitalar, uma simples troca de nomes e a médica trouxe uma notícia devastadora. Samuel poderia não ser seu filho biológico. O chão sumiu sob seus pés. A conexão intensa que ela sentia com ele era baseada em uma mentira? A dor cortante fazia seu coração apertar como um nó. Enquanto isso, a família rica de Caio não aceitava a união. Murmúrios, comentários, olhares de reprovação. A pressão subia como um vapor quente, ameaçando queimar tudo ao redor. Marina, dividida entre o amor que crescia por Caio e a dor da possibilidade de perder Samuel, estava em um labirinto sem saída. O que realmente significa ser uma família? Era um eco em sua mente, um questionamento sem resposta. Entre cada desafio que surgia, a tensão crescia. Era hora de enfrentar o passado e descobrir o que o futuro reservava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Marina lutava para entender o que significava ser mãe, um peso crescente se acumulava em seu peito. O silêncio ao seu redor era quase palpável. Cada olhada desaprovadora da família de Caio a fazia se sentir encolhida, como se o chão estivesse prestes a se abrir sob seus pés. Ela precisava de tempo, precisava descobrir a verdade sobre Samuel. Mas naquela noite, o destino tinha outros planos. Uma figura encapuzada surgiu do nada, atravessando a calçada de pedras frias. Ele se aproximou de Marina com passos rápidos, quase furtivos. Antes que ela pudesse perceber, ele estava ao seu lado, segurando uma pasta marrom.
Você precisa ver isso, murmurou ele, sua voz baixa e urgente. O homem a forçou a abrir a pasta. Dentro, fotos de um hospital. O coração de Marina parou. As imagens mostravam uma mulher. O rosto dela, embora desfocado, era semelhante ao de Samuel. A história se desenrolava em frases curtas, como se o homem quisesse que ela entendesse a verdade rapidamente. Ela é a mãe biológica. Samuel, ele não é seu filho. Ela está à sua procura. Essas palavras dispararam uma flecha no coração de Marina. Ela estava tão envolvida na luta pela vida de Samuel que não percebeu o abismo sob seus pés. O que você quer dizer? Como você sabe disso? Seu corpo tremia. O homem encapuzado apenas a encarou. Seus olhos eram um misto de pena e urgência. Ele entregou a Marina um documento de adoção e partiu, como se os fantasmas de seu próprio passado o perseguissem. Marina ficou paralisada, segurando a pasta enquanto seu mundo desmoronava. Samuel estava dormindo calmamente em seus braços, mas a ideia de que ele não era dela a fez sentir que o ar lhe escapava dos pulmões. O amor que havia nutrido era agora envolto em uma nuvem de incertezas. Ela olhou para Caio, que estava observando tudo de longe, com um olhar que misturava preocupação e confusão. Ele se aproximou, notando a expressão em seu rosto. "O que aconteceu?" perguntou ele, com uma intensidade que parecia quase dolorosa. Marina hesitou, a verdade ainda presa em sua garganta, mas a urgência do momento a empurrou a falar. "Samuel, ele pode não ser meu filho." Os olhares ao redor pareciam focar neles. Uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão como se uma bomba tivesse estourado. Caio ficou em silêncio, sua expressão mudando gradualmente, agora tingida de preocupação. "Como assim? Você é a única mãe que ele conhece." Marina percebeu, naquele instante, o peso das expectativas que se acumulavam sobre seus ombros. E se tudo aquilo fosse uma ilusão? As promessas de um futuro juntos, os sonhos que compartilharam, tudo desmoronando porque ela poderia não ser a mãe dele. Era um golpe devastador. A conexão que criaram estava agora em jogo. A fragilidade da vida se estendia entre eles como uma corda prestes a se romper. E enquanto as lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto, uma nova figura se destacava entre a multidão. Uma mulher, a mesma da foto, apareceu no horizonte, correndo em direção a eles, o desespero estampado em seu rosto. "Samuel, meu filho, onde está você?" O grito dela ressoou no ar, forte como um trovão, e Marina sentiu seu coração disparar. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e ela estava prestes a descobrir que a vida que conhecia estava prestes a ser completamente revirada. O que realmente aconteceria agora? A resposta a essa pergunta poderia acabar com todos os sonhos que ela tentava construir. A figura da mulher corria em direção a eles, e o mundo de Marina parecia parar. O desespero no olhar dela era algo que não se podia ignorar. "Samuel, meu filho, onde está você?" Aquelas palavras soaram como um golpe, e o coração de Marina disparou. A multidão se aglomerou em volta, olhos curiosos e vozes sussurrantes, criando um clima tenso. Caio estava parado, seus olhos fixos na mulher que se aproximava. O que ele devia estar pensando? Marina mal conseguiu concentrar-se em algo além daquela figura desesperada. Sem saber o que fazer, seu corpo ficou imóvel, como se estivesse em choque. A mulher, agora a poucos passos, parou bruscamente. O olhar dela percorreu Marina e depois parou em Samuel, que estava em seus braços, dormindo tranquilamente. "Por favor, não!" A voz dela soou como um grito de desespero e a multidão conteve a respiração. Marina sentiu um frio na barriga. O que estava prestes a acontecer era algo além da compreensão. "Você não pode ser a mãe dele!" Marina descobriu que sua voz soava muito mais fraca do que gostaria. "Ele é meu! Eu cuidei dele!" A mulher parecia cada vez mais pálida. "Ele é meu filho!" gritou, implorando.
Samuel foi levado de mim. Preciso dele de volta. Havia um desespero tão profundo que fazia o coração de Marina doer. Caio entrou na conversa. Como você pode ter certeza disso? Quem é você? O tom dele era de raiva, um instinto protetor surgindo. Mas a mulher apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Eu sou Amanda. Samuel, ele é meu filho biológico. Eu o entreguei para adoção. Foi a única maneira. As palavras dela foram como um tapa no rosto de Marina. Não! Isso não pode ser verdade. A negação surgiu como um grito ecoando em sua mente. Mas enquanto olhava para o rosto angustiado da mulher, uma verdade sombria começou a se formar. Lembranças de cada toque, cada riso, tudo que ela amava em Samuel começava a ser corroído pela incerteza. Como é possível? Caio perguntou, sua voz agora fraca, quase implorando por mais informações. Você não pode estar falando a sério. No calor do momento, uma sirene soou, ao longe, cortando a atenção. Olhares se voltaram para a direção do barulho, mas todos estavam paralisados, fixos na nova realidade que se desenrolava diante deles. Amanda começou a dar passos tímidos em direção a Marina, estendendo as mãos. Por favor, eu só quero ver meu filho. Ele não sabe. Não sabe quem eu sou. Marina, lutando contra as emoções, sabia que não poderia entregar Samuel. A conexão que havia criado, o amor a envolvê-los como um cobertor aquecido, era muito forte. Mas o que aconteceria se tudo isso fosse de fato uma ilusão? A ideia de perder Samuel se espalhava pelo seu coração como uma tormenta. De repente, algo inesperado aconteceu. Um homem apareceu de trás da multidão, o olhar sombrio, a expressão como se carregasse um fardo. Ele se aproximou de Amanda, e enquanto todos observavam confusos, puxou um documento do bolso. Amanda, você precisa ver isso. Marina franziu a testa, medo tomando forma. Um silêncio pesado caiu enquanto o homem entregava o documento. Amanda começou a ler, seu rosto mudando rapidamente de esperança a pânico. Não, isso não pode ser! Ela olhou para Marina com um olhar de puro terror. Isso não é verdade! Eu não sabia que ele estaria aqui. A multidão murmurou confusa e intrigada. O que as palavras naquele documento poderiam significar? O que o homem estava escondendo? A tensão estava insuportável, e Marina sentiu que o chão sob seus pés não era mais seguro. Sua mente girava, e o futuro que havia começado a sonhar com Caio e Samuel agora estava se desmanchando como fumaça. Você precisa saber a verdade, murmurou o homem sombriamente. Isso muda tudo. E aí, todos esperavam ansiosamente para descobrir a verdadeira conexão entre eles, sentindo que nada seria como antes. Amanda olhava para o documento com os olhos arregalados, um pânico crescente tomando conta dela. Não pode ser verdade. Uma onda de choque percorreu a multidão. Pessoas murmuravam, sussurros de confusão se espalhando como fogo em palha. A reação dela fez o coração de Marina acelerar, um temor se instalando em seu peito. O homem que ainda estava ali tomou a frente. Amanda, precisamos esclarecer isso. Este documento revela que Samuel, ele não é apenas seu filho biológico. Ele é da sua família, da sua verdadeira família. Você não sabia que José havia... Oi, quem tem José? A voz de Amanda explodiu, a desconfiança a levando a questionar tudo. O homem hesitou, um lampejo de tristeza atravessando seu olhar. Ele olhou para a multidão, avaliando se deveria continuar. Mas a urgência no ar era palpável. A verdade é que José, ele não é quem você pensa que é. Ele estava envolvido em algo maior. Samuel, ele pode ser o único que pode mudar tudo. A cada palavra, a tensão aumentava. Marina se sentiu tonta. O que isso significava? O que tinha a ver com Samuel? E por que o nome de José estava sendo jogado assim no ar, como se fosse uma bomba? A multidão observava com expectativa. Caio, sempre tão seguro de si, começou a ficar inquieto. Quem é esse José? O que você está tentando nos dizer? Sua voz era um misto de raiva e confusão.
refletindo o caos que se desenrolava ao seu redor. José foi um agente. Ele estava trabalhando em uma operação. E agora Samuel, de alguma forma, entrou no meio disso. Você precisa entender, Amanda. Ele pode ser um elo para descobrir a verdade. Ou um alvo. O homem olhava para Amanda, sua expressão revivendo uma dor oculta. Se ele está aqui, significa que há mais em jogo do que apenas uma simples adoção. Marina sentiu seu mundo desmoronar de novo. A imagem de Samuel, seu pequeno, começava a ficar nebulosa. O amor que a ligava a ele, agora tingido com sombras de segredos. Espere! A voz de Marina soou quase como um grito. O que você está dizendo? O que José tem a ver com tudo isso? Ele é perigoso? O homem olhou para ela, hesitando. Eu não sei se deve saber agora. Mas ele estava metido em algo muito maior. E essa adoção foi uma parte do plano para proteger Samuel de pessoas que queriam se aproveitar dele ou algo pior. As palavras ecoaram como um sinal de alerta. Caio se movia inquieto, tentando processar tudo. O desespero começou a tomar conta. Você está me dizendo que Samuel pode estar em perigo? Que ele é parte de algo que não entendemos? Silêncio. A multidão, antes cheia de curiosidade, agora estava em estado de choque. As expressões mudaram, receios ocultos surgindo nas mentes das pessoas. O burburinho agora era um falatório intenso. Samuel, meu filho! Amanda gritou novamente, história se entrelaçando com cada palavra. Era uma tempestade de emoções. Marina, presa na confusão, sentiu que o chão estava a se abrir sob seus pés. O que era verdade e o que era mentira. A imagem do seu filho, do amor que construíra ao lado dele, agora estava ameaçada pelas sombras que cercavam seu passado. E o homem, que parecia ter todas as respostas, tinha um olhar sério e sombrio. Os olhos dele expressavam uma urgência. Um pedido silencioso por atenção. De repente, um estrondo cortou a tensão elétrica no ar. Uma viatura da polícia apareceu, luzes piscando, sirenes cortando a noite. Os aglomerados se dispersaram em pânico, mas Marina ficou paralisada, a verdade pendendo como uma espada sobre ela. Precisava saber mais. Precisava entender a relação entre Samuel, José e os perigos que o rodeavam. A multidão se afastava, mas ela sentiu que estava no centro do furacão. E se tudo isso fosse uma cortina de fumaça? O que realmente estava em jogo? Ela olhou para Caio, que estava tão perdido quanto ela. O futuro que haviam sonhado podia estar prestes a ser rasgado. E para onde iriam a partir dali? A única certeza era que o enigma estava se intensificando, e ninguém estava a salvo. Amanda olhava para o documento com uma expressão de terror. Suas mãos tremiam enquanto a multidão, envolta em murmúrios inquietos, parecia estar presa em um estado de expectativa. O homem que entregou o documento a ela mantinha os olhos fixos, como se soubesse que as palavras que estavam prestes a sair seriam chocantes. Ele é da sua família. As palavras dele reverberavam como um eco. A tensão se acumulava, e o olhar de Marina oscilava entre o homem, Amanda e Samuel, que ainda dormia em seus braços. Cada segundo parecia se estender, e a sensação de que algo maior estava prestes a ser revelado crescia. Por favor, me diga que isso não é verdade, Amanda implorou, os olhos brilhando com preocupação. Eu não posso perder meu filho de novo. E então, abruptamente, a atmosfera mudou. Uma série de gritos distantes cortou o ar. Em questão de segundos, uma onda de caos tomou conta da cena. Policiais começaram a chegar, empurrando a multidão para os lados, seus rostos sérios, alertando sobre algo mais que estava prestes a acontecer. Marina sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? Ela agarrou Samuel mais perto, como se pudesse protegê-lo de qualquer mal que se aproximasse. O que é isso? Ela murmurou, sua mente correndo em espiral. Foi quando tudo ficou ainda mais sombrio. Um barulho ensurdecedor, como um estrondo, ecoou ao fundo. E sem aviso, uma van preta se aproximou em alta velocidade, seus faróis iluminando a noite e fazendo com que todos se virassem, assustados.
Veios de adrenalina percorriam as veias de Marina. O que estava acontecendo? A van parou bruscamente e a porta se abriu de uma vez. Do interior, uma figura alta e encapuzada saltou para fora. Sua presença dominando imediatamente o ambiente. A multidão ficou em silêncio. Um fio cortante tomou conta do ar, enquanto todos observavam a nova chegada com tensão. É ele! O homem entregador do documento sussurrou. Sua expressão de medo era quase palpável. Quem é ele? Caio perguntou, seu tom agora refletindo uma mistura de raiva e confusão. Você não entende? Ele é parte da operação. O homem disse antes de ser interrompido pelo novo arrivista, que caminhava com determinação em direção a Amanda. Você não deveria estar aqui, a figura encapuzada gritou, sua voz profunda ressoando, fazendo a multidão recuar em medo. Quem é você? O que você quer? Amanda respondeu, sua voz tremendo. O olhar de desespero em seu rosto era irresistível. Samuel não é apenas seu filho biológico. Ele é chave para algo muito maior. E você não pode deixá-lo ficar com ela. Ele apontou para Marina, enquanto o pânico invadia seus olhos. Marina engoliu em seco. O que estava acontecendo? Seus pensamentos se confundindo, revelações se desdobrando em um jogo mortal de interesses. Ela nunca havia imaginado que as coisas chegariam a esse ponto. O que você quer dizer com isso? Marina perguntou, a voz tão baixa que quase se perdeu no tumulto ao redor. Mas antes que o misterioso homem pudesse responder, a van começou a tremer, e em um movimento rápido, outros homens encapuzados saíram de dentro dela, formando um cerco ao redor de todos. Corra! Eles estão vindo! Uma mulher gritou da multidão. O caos começou. As pessoas começaram a correr, gritos e confusão cercando a cena. Marina sentia que seu coração estava prestes a sair pela boca. Com Samuel nos braços, ela manteve a calma o melhor que pôde. O que fazer? Para onde ir? Marina, vem comigo! Caio gritou, puxando-a em direção a um beco mais afastado. Mas mesmo enquanto ele tentava desesperadamente protegê-la, o olhar de Amanda estava fixo na figura encapuzada. Um reconhecimento aterrorizante cruzando seu rosto. Você! A voz dela tremeu ao pronunciar. Você é! Tudo isso é por sua causa. Você me traiu. Marina olhou para Amanda confusa. O que ela queria dizer? O que estava sendo revelado? O verdadeiro jogo estava apenas começando. E o que era uma luta por sobrevivência agora se transformava em um labirinto de traços entrelaçados, reviravoltas impossíveis e segredos que poderiam mudar tudo. Marina sentia que a verdade estava ao alcance, mas a cada respiração, a cada movimento, o abismo a cercava. O futuro que havia sonhado balançava perigosamente na beirada. O que eles ainda não sabiam? Quem realmente estava por trás de tudo aquilo? E o eco da sirene se tornava um aviso. A tempestade estava apenas começando. Marina estava paralisada, com Samuel em seus braços, quando a figura encapuzada avançou como uma sombra ameaçadora. O pânico crescia ao redor, mas ela não conseguia desviar o olhar. O homem misterioso que havia confrontado Amanda parecia saber tudo, e isso a aterrorizava. Você não pode deixá-la com ele, insistiu a figura, virando-se para Marina. Samuel é mais do que você imagina. Cada palavra dele era como uma faca penetrando no ar já tenso. As sirenes da polícia ainda ecoavam, criando uma trilha sonora de caos. A multidão se aumentando. Recuou em direção às luzes da van, que agora vibrava como um alerta em meio à escuridão. O homem encapuzado se virou para Amanda com um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Você precisa entender. Eles estão aqui. E são mais perigosos do que você pensa. Quem são eles? A voz de Amanda quebrou. Seu desespero evidente. Ela tinha os olhos arregalados. E seus lábios tremiam. Mas ainda havia uma fagulha de determinação. Os que querem Samuel. Você não tem ideia do que representa para eles. Ele gesticulava. Cada movimento carregando a urgência do momento.
Marina sentiu que a atmosfera estava pegajosa. A tensão a envolvendo como um cobertor frio e molhado. A necessidade de proteger Samuel crescia. Mas o que aqueles homens queriam dele? O que tinha Samuel que o tornava tão valioso? Foi quando um novo grito atravessou a confusão. Samuel! Meu filho! Outra mulher, pálida e angustiada, apareceu do nada, uma estranha entre a multidão. Havia algo diferente nela, algo que a fazia parecer familiar. Um arrepio percorreu a coluna de Marina. A mulher se destacou, a ansiedade em seu rosto tão palpável quanto a dor no coração de Amanda. Eu sou a avó dele, ela gritou, os olhos fixos em Samuel. O mundo ficou em silêncio por um momento. Como isso era possível? Como você pode ser a avó? O que você sabe sobre ele? Marina se viu perguntando, a necessidade de respostas a puxando. O que mais estavam escondendo de ela? Eu sou Carla, a mulher disse, e seu olhar fixou no pequeno em seus braços. Ele foi tirado de mim, de nossa família. Eu nunca soube o que aconteceu com ele. Marina hesitou, a confusão a dominava. O acidente, as adoções, tudo estava se desintegrando como papel molhado. Por quê? Por que você não veio antes? Sua voz ficou próxima de um sussurro, porque eu estava presa. Eles me obrigaram a ficar em silêncio. Mas agora, eles estão atrás de você e Samuel, e precisam da verdade. Carla respirou fundo, como se cada palavra a ferisse. Preciso que você confie em mim. A figura encapuzada se moveu mais perto, a tensão envolvendo os três. Se você realmente é a avó, deve saber que eles não vão parar até que Samuel esteja de volta com a família verdadeira. O que está acontecendo é muito mais perigoso do que você pensa. Marina olhou para Samuel, tão inocente, tão tranquila em seu sono. E então a pergunta surgia nítida em sua cabeça. Quem era realmente ele? Mas em meio a tudo isso, o que mais era real? E quando a multidão começou a se mover novamente, ouviram outro estrondo, um barulho metálico, um eco de algo rígido e indesejado. Do interior da van, homens armados saíram, e a tensão explodiu de novo. É hora de agir. Eles devem saber a verdade. A figura encapuzada gritou, enquanto os homens se dirigiam diretamente em sua direção. O mundo de Marina desmoronou mais uma vez. O que aconteceria se Samuel realmente fosse parte de algo tão profundo e perigoso? A pergunta ficava girando em sua mente, os sentimentos de amor e proteção se misturando ao terror crescente. Tudo o que ela acreditava, tudo o que pensava saber, estava prestes a ser destruído diante de seus olhos. Ela agarrou Samuel mais forte, seu coração martelando. Era hora de enfrentar a verdade. Mas que verdade? Qual era o segredo que ligava tudo isso? O desespero a envolvia, enquanto ela se perguntava o que mais estava por vir. Marina estava paralisada, com Samuel em seus braços, enquanto a figura encapuzada se aproximava como uma sombra ameaçadora. O pânico aumentava à medida que os homens armados saíam da van, cercando o espaço. Samuel não é apenas seu filho biológico. A voz abafada do homem ressoou, e os olhares da multidão se fixaram, a tensão palpável. Amanda e Carla trocavam olhares cheios de desespero. O caos se espalhava como fogo. Mas antes que qualquer resposta pudesse acontecer, uma explosão repentina cortou o ar, ecoando como um trovão. O barulho foi ensurdecedor, fazendo todos gritar e se jogar ao chão. Marina caiu, sentindo o impacto do chão frio. Quando ela se levantou, tudo tinha mudado. O caos havia absorvido a cena. O homem encapuzado estava no chão, um brilho metálico refletindo em sua mão. Era uma arma? Ou um dispositivo? Vão! Ele berrou, sua voz agora cheia de desespero. Eles vêm! Não há tempo! Ela olhou ao redor. A multidão estava em pânico, correndo em direções diversas. Mas o estrondo ecoou novamente, e em meio ao desespero, algo incomum surgiu. O burburinho de vozes tornou-se um grito coletivo. Marina virou-se e viu uma van preta se aproximando rapidamente.
os faróis iluminando os rostos aterrorizados. A van parou, e homens de terno saíram com uma rapidez assustadora, as armas em punho. "Todos para trás!" um deles gritou. Marina percebeu que estavam em uma situação mortal, e o seu instinto de proteção tomou conta. "Samuel!" ela gritou, apertando mais o bebê contra si. "Direção oposta, Amanda. Corra!" Amanda, paralisada, olhava para o homem encapuzado, o pânico expressando uma dúvida. "O que está acontecendo? O que você esconde?" Mas antes que ele pudesse responder, algo ainda mais chocante acontecia. Carla, a avó, que até então estava perdida em meio a essa tempestade, se lançou em direção ao homem encapuzado. "Você!" gritou ela. "Você me deixou sem saber. Você e José." O ato desconcertante fez o homem recuar, seu olhar compenetrado agora em choque. Marina e Samuel eram apenas espectadores de um drama muito maior. Pela primeira vez, sentiu que as peças que compunham sua vida estavam sendo reorganizadas bem diante dela. "Maria, eu não te conhecia", disse o homem encapuzado, a voz falha. "Me perdoe, eu não sabia que você estava aqui." "Como você se atreve a falar comigo?" Carla respirou, a tensão explodindo em um confronto familiar que ninguém esperava. "Você destruiu a vida da minha família." Enquanto os tiros ecoavam ao fundo, algo claríssimo atravessou a mente de Marina. José, um nome que reverberava em todos os olhares. A relação entre Amanda e Carla ganhava novos contornos. Elas estavam ligadas a esse mistério. E agora tudo estava prestes a vir à tona. "Quem é José?" Marina gritou, incapaz de conter a urgência em sua voz. "Vocês estão falando de uma pessoa que pode nos custar a vida." O homem encapuzado a encarou, seu olhar um misto de dor e consciência. "José, ele é parte de um esquema, algo muito maior. Ele não é apenas um homem. Ele estava buscando algo. E Samuel é a chave." A revelação atingiu Marina como uma onda avassaladora. Todas as suas interações, todas as preocupações em torno de Samuel e do seu futuro, agora estavam ligadas a algo perigoso, a um silêncio que havia coberto a verdade. E mais, o olhar que trocava com Caio se tornava um fardo. Neste momento de tensão maximizava, Marina fez uma escolha. Ela viu a avó se agachar frente ao homem encapuzado, e em uma fração de instante, algo disparou em sua mente. A história deles, o segredo, envolvia muito mais do que pensavam. No calor do momento, Amanda virou-se. Você me disse que ele era adotado, que nunca saberíamos quem ele realmente era." As palavras cortaram o ar, pesadas como aço. Mas enquanto todos estavam paralisados com as revelações, um novo estrondo ecoou. E quando o homem encapuzado gritou por socorro, tudo virou um borrão. O que não parecia possível, agora tudo começava a se desenrolar. E com cada som, cada grito, o passado reverberava na noite sem fim. Em meio a gritos e empurrões, Marina percebeu que a vida dela, o amor pelo filho e os laços que havia construído estavam mais em risco do que ela poderia imaginar. E justo quando tudo parecia colapsar, uma incógnita singular despontou. Quais secretos aguardavam na escuridão? O que José realmente estava buscando? A resposta se esgueirava como um fantasma inquieto, ansioso para emergir. O homem encapuzado olhou para Marina, um desespero estampado no rosto. "Se você não sair daqui, eles vão levar Samuel!" gritou com a voz rasgada. A multidão estava em pânico, as pessoas correndo, gritando em busca de abrigo. O caos se espalhou, e Marina sentiu seu coração disparar. "Samuel, venha pra cá!" Caio berrou, puxando-a. Mas havia algo nesse aviso que fez Marina hesitar. O homem encapuzado se aproximou mais, a aura de urgência envolvendo a cena como uma nuvem densa. "Você não tem ideia do que está lutando, mas agora é hora de descobrir." E foi nesse momento que um novo estrondo ecoou na noite. Uma explosão vinda da van. Uma luz brilhante iluminou o estacionamento, como se o céu estivesse se rasgando. Antes que qualquer um pudesse reagir, pessoas começaram a aparecer da van. Homens com armas,
avançando com uma precisão militar. A adrenalina fez Marina reagir. Caio, corra! As palavras saíram como um grito primal, mas então algo a fez congelar. Entre os homens armados estava uma figura alta e familiar. Um rosto que Marina pensou nunca mais ver. Era José, um antigo amigo de sua infância, que desapareceu após um acidente trágico anos atrás. A sensação de choque era tão forte que doeu. Como ele estava ali? Marina! José gritou, e a voz dele quebrou as barreiras do tempo. Seus olhos estavam arregalados, em um misto de alívio e pânico. Você precisa me ouvir. A pressão no ambiente aumentou. A tensão do momento girava como um furacão, enquanto todos se afastavam. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar com eles. A voz de Marina estava cheia de incredulidade. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu estou infiltrado. Eles estão vindo atrás de Samuel. As palavras de José cortaram o ar como uma lâmina. O que ele representa é muito maior do que você imagina. Ele é a chave para detê-los. E então, outro grito atravessou o barulho. Não o deixe ir! Amanda gritou, seu desespero saltando do peito. A garota, a mãe biológica de Samuel, parecia descontrolada, mas havia uma verdade poderosa em suas palavras. A conexão entre elas estava se formando assim como o caos em torno. Marina estava perdida. A imagem do seu filho nos braços, a sombra de José e a verdade que se desdobrava pareciam um quebra-cabeça impossível de montar. José, por favor, você está me dizendo que Samuel é parte de tudo isso? Que ele não é só um bebê, mas um alvo em um jogo maior? Sim. A voz dele era ardente, a urgência clara. Você não tem ideia do que estão planejando e o que Samuel representa para eles. Calma! Um grito ensurdecedor reverberou pela área, e as pessoas começaram a correr na direção oposta, em direção a um beco. As palavras de José pesavam no ar. O que mais estava escondido? Marina olhou para Caio, que estava em estado de choque. O olhar dele se agravava a cada nova revelação. Não! Você não pode levar Samuel! Ele gritou, já tomando a frente como um protetor. Mas José agora estava determinado. Se você não sair agora, nunca mais terá chance. Eles vêm atrás de você e do bebê. E no instante em que Marina decidiu avançar, outra luz piscou, e uma nova van apareceu. Esta com uma sirene alta. E a pressão do momento atingiu seu ápice. A corrente de pessoas correndo aumentava, e Marina viu, de relance, a figura de um homem em pé na entrada da van. Era ele, o verdadeiro arquétipo que conduzia tudo isso. Marina, é hora de você fazer a escolha certa. Essa voz profunda e autoritária ecoou como um relâmpago. Os olhos dele brilharam com um poder sombrio. Àquela altura, Marina nunca se sentiu tão dividida. Estaria Samuel em perigo? E quem era realmente José? O que mais ela não sabia? O destino do seu filho, do seu próprio futuro, estava à mercê de verdades devastadoras que ela não estava preparada para ouvir. O caos à sua volta parecia deixar tudo em suspenso, enquanto uma onda de incerteza e temor a envolvia. Com uma coragem vacilante, Marina se lembrou do amor que sentia pelo bebê. No entanto, a verdade estava se desdobrando de maneira insana. Escolha! A voz de José ecoou novamente, e Marina, com o mundo desabando em seus braços, teve um último momento de reflexão. Qual seria a decisão que mudaria radicalmente tudo? Qual seria o cenário que se revelaria nas próximas horas? As perguntas a mantinham à beira de um abismo. O que mais ela ainda não sabia? O que esperava por ela na escuridão? A tensão era palpável. O caos girava em torno de Marina como um redemoinho. Todos estavam em estado de alerta, e a revelação sobre José ecoava na mente dela, como um eco distante. Samuel é a chave, ele dissera. Mas a verdade que estava prestes a ser descoberta desafiava tudo o que ela acreditava saber. De repente,
A van que acabara de chegar começou a soltar fumaça. A fumaça se espalhou rapidamente, encobrindo a visão e criando uma nuvem de desespero. "Corram!" alguém gritou, e as pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando escapar. Maria, agarrando Samuel com força, sentiu uma onda de calor e medo. O que estava acontecendo? E foi nesse momento que, como um pesadelo ganhando forma, a figura que emergiu da fumaça fez o coração dela parar. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era uma figura familiar, um rosto que havia estado desaparecido por anos. Luana, sua irmã, que ela pensara estar morta em um acidente de carro na adolescência. "Marina!" A voz dela ressoou no ar, repleta de urgência e dor. O olho da multidão virou-se. No entanto, Marina ficou paralisada. Como isso era possível? Luana estava ali, viva e bem diante dela, sob a nuvem de confusão. "Você precisa ir com ela", a irmã gritou, apontando para a van. "É sua única chance." O coração de Marina despencou enquanto um turbilhão de emoções a envolvia. Luana? As palavras eram quase um sussurro, um pedido de confirmação, mas a realidade estava sendo drenada a cada instante. Os braços dela tremiam enquanto olhava para a irmã. "O que está acontecendo? Você? Como você chegou aqui?" "Não é hora para perguntas." Luana respondeu, claramente em pânico, correndo na direção de Marina. "Eu sei o que está acontecendo." O destino de Samuel, tudo o que você precisa entender, está ligado a mim e a José. Eles vêm. Nesse instante, a figura encapuzada que havia revelado as verdades alarmantes começou a se mover em direção a Luana, mas rapidamente, um tiro ecoou no ar. O bang cortou o silêncio como uma faca. O homem caiu, atingido, e a impassibilidade da cena estava quebrada. Todos gritaram. A confusão cresceu e o desespero humano tomou conta, enquanto o cheiro de pólvora invadia o ar. Marina se lançou em direção a Luana, seu instinto de proteger a família aflorou. Mas o que estava acontecendo? José olhou para trás, e seu olhar se fixou em Luana. "Como você se atreve a aparecer agora? Você deveria estar morta." Os olhares dos dois atravessaram o espaço como duas espadas, o que guardavam um do outro. As peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar, mas ainda estavam envoltas em mistério. "Você não precisa saber. O importante é que Samuel..." Luana gritava, mas antes que ela pudesse terminar a frase, mais tiros dispararam. A multidão dispersou, o pânico se instalava, e as faces de medo se tornaram mais proeminentes no mar de gritos e empurrões. Marina sentiu seu coração martelar no peito. Ela precisava proteger Samuel, precisava salvá-lo, enquanto o mundo de repente parecia um vale de sombras, uma batalha entre destinos onde a vida e a morte se entrelaçavam. Enquanto tudo acontecia, a figura encapuzada que estava no chão tentava se arrastar, engatinhando, e ele sussurrou algo. "Não deixem a verdade escapar. Tudo depende de vocês." Mas o barulho tornou tudo confuso. Cada palavra perdia sua força. "Marina!" Luana iniciou, mas a fumaça começava a encobrir ainda mais a visão, e tudo parecia girar. A sensação de que a realidade estava se desintegrando aumentou. Os interesses que pareciam claros agora se mostravam nebulosos. Um clamor explosivo atendeu à fuga de duas vans que adquirem de uma esquina. A luz dos faróis iluminou a face de Marina, enfatizando a expressão de desespero. O que significava tudo isso? O que a irmã escondia? Quem ela realmente era? E o que estava em jogo? Em meio a toda essa confusão, Marina estava prestes a descobrir que a verdade sobre Samuel, sobre sua vida, era muito mais complexa e devastadora do que qualquer um podia imaginar. "Rápido, entrem na van!" Luana gritou, puxando Marina com um braço. E antes que ela pudesse pensar, tudo se tornava uma corrida pela sobrevivência, enquanto o passado e o presente se chocavam em um tornado de emoções. O que mais haveria para descobrir? A única certeza era que a vida de Samuel estava em jogo, e Marina agora se via em meio a segredos visceralmente entrelaçados que poderiam destruí-la. E naquele momento, enquanto a imagem da irmã se fundia na escuridão e no caos,
Uma pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente era Luana? A cena se desenrolava em um frenesi de gritos e movimentos rápidos. Marina olhou para Luana, seu coração batendo forte, cada fibra de seu ser implorando por respostas. Como você está aqui? O que aconteceu? Ela sentia ódio e amor misturados. A irmã a quem pensou ter perdido agora surgia como uma salvação e um enigma. Luana segurou seus braços. Marina, agora não é hora para perguntas. Você precisa confiar em mim. Precisamos proteger Samuel. O som da sirene aumentou, e as sombras jogadas pela fumaça pareciam dançar, ameaçadoras. Um tiro disparou novamente, e a multidão gritou. Marina sentiu algo gelar sua espinha. O homem encapuzado que havia revelado tanto sobre Samuel estava caído, e sua voz ecoava ensurdecedora. Não deixem a verdade escapar. Para a van, agora! José gritou. Sua expressão intensa, agora com um brilho de determinação nos olhos. Marina, sem tempo para hesitar, correu. Luana estava ao seu lado, puxando-a, enquanto Caio tentava mover-se para protegê-las. O caos era ensurdecedor, e tudo ao redor se tornava uma bolha de desespero e tensão. O chão sob seus pés parecia tremer, como se o universo estivesse conspiração contra elas. Samuel? O grito de Amanda atravessou a confusão, e por um instante, Marina olhou para trás. A mãe biológica estava paralisada, os olhos num misto de fúria e desespero. Eu não deixarei você! Mas Marina sabia que era hora de agir. A van se aproximava. Entre, entre! Gritou Luana, puxando Marina e Samuel para dentro. Lá dentro, o ar estava carregado de urgência. O que é isso tudo? Marina perguntou ofegante, enquanto José e Luana tomavam seus lugares ao seu lado. Samuel é especial, Marina. Ele é a chave para destruir todo esse esquema. José e eu estávamos envolvidos, Luana disse, a voz tremendo. Marina sentiu um nó na garganta. Envolvidos com o quê? O que você não me contou? Um cartel, algo que foi além do que imaginávamos. Eles querem Samuel por causa do que ele representa. José interrompeu, sua voz ressonando com a gravidade. A van disparou. A transformação de Luana, de uma irmã perdida a uma explicação viva, a chocava. Tudo o que elas conheciam poderia se desmoronar, e somente a verdade poderia salvá-las. Mas qual verdade? Eles nos encontraram, gritou um dos homens na frente, e a pressa aumentou. As sirenes cercavam a van, e o horizonte se tornava cada vez mais próximo. A adrenalina pulsava, e o desespero ainda grudava nas almas diante da iminente revelação. De repente, uma figura de terno surgiu na frente, uma barreira implacável. Parem essa van! O homem ordenou. José, o que vamos fazer? Marina estava apavorada, segurando o pequeno Samuel, que agora começava a acordar, sem saber do mundo perigoso ao seu redor. Precisamos seguir em frente, a verdade virá à tona, ele respondeu, olhando para Luana, um entendimento silencioso passando entre eles. Com uma manobra rápida, a van se desviou e a cena estava se desdobrando em um jogo de gato e rato. A cada segundo, Marina sentia que a cada curva uma nova revelação estava prestes a ser liberada, e no fim do túnel uma luz surgia. Mas qual seria a verdade que iluminaria suas almas? Como poderiam escapar desse labirinto de segredos? O que se destacava era o amor por Samuel. E com isso em mente, Marina sabia que estava prestes a enfrentar não apenas ameaças externas, mas as explosões de um passado que muito provavelmente estava interligado ao seu presente. É agora ou nunca! Gritou Luana. E assim, entorpecida por emoções, Marina mergulhou no mistério, sabendo que sua vida e a do filho nunca mais seriam as mesmas. E enquanto a van desaparecia numa curva, uma pergunta ficou pairando no ar. O que realmente significava ser uma família? Como toda a verdade se revelaria, uma nova jornada se aproximava, cheia de perigos e promessas. E agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos
5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a Imp.